E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre mais trechos de grandes investidores, analisando o que eles trouxeram de novo para a gente. E nesse trecho eu trago Luiz Alves Paes de Barros novamente, onde ele fala sobre como ele está analisando as ações hoje em dia e qual a diferença do modo que ele analisava antigamente. Então ele fala que antigamente ele se debruçava muito mais sobre os balanços, acompanhando linha a linha, acompanhando o diário oficial, enfim, diversas informações, buscando sempre ter o máximo de informações possíveis para acertar seus movimentos, seja de compra ou seja de venda. Ou seja, os seus movimentos eram muito mais assertivos porque ele se dedicava muito mais que qualquer outro investidor daquela época. Enquanto a maioria dos investidores eram totalmente desinformados e desavisados, ele tinha uma informação muito maior das empresas, não porque ele tinha algum tipo de privilégio, mas porque ele estudava muito mais que os outros investidores. Porém, com o passar do tempo, ele fala que ele começou a mudar o seu modo de analisar as ações. Com a evolução da tecnologia e a evolução do mercado financeiro, segundo ele, existem mecanismos que não são os mesmos. O próprio Luiz Barsi Filho fala que os mecanismos de hoje em dia são muito diferentes dos mecanismos de antigamente. E os dois investidores parece que perceberam essa alteração ao longo dos anos. Por mais que o mercado de valores seja muito parecido, seja muito maluco, ações que voam para cima sem motivos muito reais, muito próximos do mundo real, devido a especulações, isso sempre existiu, sempre vai existir. Distorções de preço, isso é algo normal nos mercados. Porém, existem períodos como o que a gente está vivendo, que existem distorções maiores ainda. Então, por mais que, claro, se você saber quais empresas dão mais lucro e quais têm retornos mais favoráveis, as suas chances de acertar aumentam, porque você vai receber um dividendo, enfim, você vai ter retorno sobre o seu investimento através de uma remuneração da própria empresa. Porém, a gente percebe hoje em dia que os movimentos de mercado, a oscilação de preço está muito maluca. Existem ações dando lucros interessantíssimos que só sabem cair de preço. E existem ações que, mesmo dando prejuízos ou não tendo uma representatividade tão forte, disparam de preço sem motivo aparente. Essa maluquice faz com que muitos investidores desistam da bolsa de valores, entreguem suas fichas e falam: isso não serve para mim, vou investir em outro tipo de mercado. Porém, no longo prazo, a gente percebe que esses movimentos vão se tornando mais realistas ao longo do tempo, ou seja, cada vez mais próximos de fato dos lucros das empresas, que é o que a gente busca acompanhar, uma certa lógica no mercado, na precificação dos ativos. Porém, segundo Luiz Alves Paes de Barros, hoje em dia ele não se debruça mais sobre os resultados, ele prefere focar em outras coisas, como as reações dos participantes de mercado, tomando decisões a partir dessas reações. Ou seja, um fator muito mais psicológico do que um fator técnico. Segundo ele já tem uma equipe do Alasca que pode se dedicar e se debruçar sobre balanços, estudar os números, os detalhes. Essa parte técnica ele prefere deixar com eles. Porém, a parte prática de tomada de decisão e escolher os melhores momentos, seja de compra, de venda e tomar atitudes, ele prefere olhar o mercado usando a sua intuição e usando a percepção de mercado, olhando às vezes até com uma certa malícia as decisões que estão por trás do mercado. Então, segundo ele, existem momentos onde o balanço da empresa foi maravilhoso, ele cita a Petrobras como um exemplo, e mesmo assim o preço das ações cai. E existem pessoas que não têm nem sequer as ações da Petrobras, que alugam as ações e derrubam o preço. Então o mercado, hoje em dia, ele não tem um driver baseado somente em notícias relevantes ou em lucros.
e sim na reação dos participantes que estão envolvidos. Quantas vezes, recentemente, vocês não perceberam que existiram empresas que deram lucros fabulosos e, de um certo modo, as ações despencaram de preço mesmo assim? Não sei se vocês estão percebendo, mas isso está se tornando cada vez recorrente no mercado. É muito mais fácil a ação cair 8% depois de um resultado favorável do que ela subir 8%. Então, o mercado está totalmente desregulado com relação aos drivers que eram de antigamente. Portanto, cabe aos investidores um pouco mais de malícia na análise e um pouco mais de percepção dos movimentos de mercado, tentando aproveitar as oportunidades. Porque muitas vezes essas distorções malucas de preço, onde uma empresa lucrativa só despenca, geram oportunidades fabulosas para o investidor de longo prazo que busca ganhar dividendos e estar posicionado em uma empresa barata e também lucrativa. Enfim, pessoal, fiquem com o corte onde Luiz Alves Paz de Barros relata o seu novo método, o seu novo jeito de analisar o mercado de ações brasileiro. Fiquem com o corte. Melhor você falar. Eu fui ficando velho. Infelizmente, estou beirando 75 anos e acho que sou o mais velho do mercado. Verdade. Hoje. E isso você muda um pouco o comportamento. Eu, em moleque, passava 2 semanas, por exemplo, em Caxias, visitando todas as empresas do Rio Grande do Sul, estudando balanço, feito um maluco. E hoje eu não consigo mais. Então, o que? Eu me espelho na turma que tem. Eles estudam feito loucos. E mesmo a reação do mercado é o que importa quando sai um balanço da Petrobras. Todos os americanos, todo mundo estuda a Petrobras. Então, se o papel subia, que gostaram, se o papel caía, que não gostaram. Tanto faz, o balanço foi bom, o balanço foi ruim, pouco interessa, porque interessa é a manifestação dos participantes. Agora, para saber número, em 1 minuto, eu ligo, quando eu ligo para o escritório, em 1 segundo tenho todas as respostas. Então, eu não mais fico debruçado em balanço. Eu vejo os grandes números, só leio a sinopse do balanço e não o balanço inteiro, mas não leio mais, não perco mais tempo. Uhum. Vejo como os participantes reagiram. E dependendo de como reagiram, faz o quê? Toma minhas atitudes. Se ficaram desesperados? Conforme. Se ficaram desesperados, em geral, é porque não tem o papel. Uhum. Então, o balanço foi muito bom, ninguém tem Petrobras, eles ficam desesperados que não tem, então vendem. Ou não tem nem para vender. Então, isso aí é a experiência do comportamento a cada atitude que a gente tem que ir atrás. Uhum. Mas vocês visitam empresas juntos também? Não, o Luiz está no Conselho de Administração da Aliança, eu estou em 3. Então, isso já dá... Então, dá um exemplo. Então, estou no Conselho de Administração da IOSP, da Marco Polo e da Valid. Então, IOSP e Marco Polo são basicamente fábricas. Ali tem o pessoal de compras. O que eles compram? Resina, compra aço, compra um monte de matéria-prima básica. Então, conversando com o pessoal, entendendo, a gente sabe como é que está a pressão de custo de fato na ponta. É mais importante para a gente saber isso do que estimativa de qual que será o IPCA do mês que vem. IPCA é uma média zona geral. Uhum. Então, para a gente importa aço, matéria-prima. Aí a gente vê, olha, aço está subindo muito. Então, o CSN ou os Minas está colocando aumento atrás de aumento de preço. O que o mercado espera para CSN trimestre que vem, por exemplo? Não, eles estão imaginando que vai ter queda de preço. Não, eu estou vendo que não vai ter. Então, assim, esse contato com o mundo real, para a gente, via os conselhos,
Ajuda muito. E, só que o Luiz Alves ele tem aquela visão do Thundercats, aquela visão além do alcance, que o pessoal não acredita. Não, o pessoal ainda não acredita. Então, assim, faz para quase 7 anos que eu tô com o Luiz Alves, eu vejo ele falando as coisas, as pessoas escutam, elas acham legal o que ele está falando, mas não acreditam. É como se fosse um negócio um pouco folclórico. Ele falou, é legal o que o Luiz falou, mas não acredita. Então, vou dar um exemplo. No meio do turbilhão do Covid, tudo que a gente fez, acho que fazia 3 lives por dia para deixar as pessoas a par de tudo, né? E teve uma que perguntaram assim, Luiz, tenta se transportar naquela época, né? Então, shopping fechado, e-commerce bombando, escola não tem aula mais presencial, é tudo online, então mudou muita coisa, né? E aí sempre a chamada é o novo normal, o mundo, né, do Covid ou pós-Covid. E aí teve uma pergunta, eu lembro, né, tinha uma plateia gigante, né, tudo pendurado online, né? Aí o pessoal perguntou assim, Luiz, né, como é que vai ser assim agora, né? A nova realidade, né, novo normal, o que o senhor acha? Aí o Luiz falou assim, não vai mudar nada, vai mudar nada. E essa semana eu vi assim, agora tá bombando casamento agora, né, festa ao ar livre, todo mundo quer se salão, encontrar. tá tudo... E aí eu falei assim, não, passou 2 anos, não mudou nada, shopping tá lotado, e-commerce voltou a ser algo super concorrido, você não mudou nada, o petróleo tá alto, não mudou nada, e as pessoas esquecem. E quando o Luiz for falar de novo alguma coisa que vai contra mais ou menos aquele sensozinho comum do momento, o pessoal não vai entender de novo. Então, um ou outro vai prestar atenção. Então, essa intuição, que na verdade é um algoritmo talhado por muito tempo de observação, é a coisa irreplicável do Luiz Alves. Então ele olha assim e já sabe como é que vai ser. Mas isso também, né, uma coisa que me lembra sempre eu acho que vocês têm um conhecimento muito profundo de ciclos, talvez por já terem passado por vários, né? O Luiz Alves tem muito isso de quantos ciclos já foram, né? Quantas vezes já não deve ter passado essa situação assim na sua frente de epa, deu tudo errado. Ah, não deu não. E eu lembro que uma vez você falou isso pra mim, falou assim, não significa que o PIB tá caindo que as empresas necessariamente vão mal na bolsa, não existe uma correlação natural entre os dois, existe uma né? correlação negativa. Negativa. O PIB vai mal, a bolsa vai muito bem. Completamente contra-intuitivo. Então, todo mundo fala, a economia não está boa, então a bolsa vai cair. Não tem nada que ver com as coisas. Pode cair ou pode subir, se a economia estiver boa ou estiver ruim. Então, e isso você fala para alguém, o cara fala, esquece, esse cara não sabe o que está falando.